galera aí, já 7, boa noite. Que bom, estamos juntos. Mais uma sexta-feira, né? Uma aula muito especial. Hoje nós vamos começar aquele bloco dos poetas da geração de 45, né? Aquela longa geração que é de 45 até os dias atuais. Que bom. E o nosso convidado é um poeta pernambucano, nosso vizinho aqui, né? João Cabral de Melo Neto. Olha, é o grande nome dessa geração, né? E depois dele, muitos outros nomes até os dias atuais. Que bom. Neste 7/10, hein? 7 de outubro. Então, convidando aí a galera, EJA 7, né? Literatura brasileira do modernismo. É longo. Geração de 45, né? João Cabral de Melo Neto, poeta. Foi diplomata, muito famoso, né? Vive na Espanha por muito tempo, né? E a ligação dele com os grandes autores da Espanha, grandes pintores, né? Ele era muito conhecido lá, né? E alguns livros de poesia dele têm uma certa conexão do Nordeste com a Espanha, né? Olha, com muito prazer, eu tenho obras completas dele, né? Claro, né? Um papel bíblia, aquele papel fininho, é um volume, mas agora saiu uma edição lindíssima dele, 2 volumes num box, letra grande. Olha que beleza! Então vamos conhecer o poeta mais racional, né? Mais engenheiro na construção do poema, como ele é muito conhecido, poeta engenheiro, né? Por conta do antilirismo dele, né? Ele é mais racional. Ele constrói o poema, como o engenheiro constrói o prédio, né? Ele é esse tipo, essa poesia antilírica, né, dele. Então, vamos ver aqui, vamos puxar aqui essa marquinha aqui. Meu diretor, não estou conseguindo liberar aqui a atenção. Olha aí, vamos lá, não é? Para ver se dá certinho aqui. Para eu marcar, usar aqui o marca-texto, não é? E então, opa, agora eu acho que vai dar certo, né? Vamos ver. Atenção, opa, perfeito, valeu. Então vamos conhecer o poeta mais racional, mais exigente do modernismo brasileiro. E com algumas curiosidades, sabe? Ele era primo, imagine de quem? Manuel Bandeira. Imagine que coisa boa, né? Então, galera, EJA 7, atenção. Olha que galeria aqui de poeta. E o meu amigo esperando. Hoje, mais um foi para a academia e ele não foi. Vamos esperar a vez dele. Olha aqui, o José Salgado, Maranhão. Amigo de infância, meu irmãozinho, né? Estivemos juntos em 3 Salípios, de Teresina, do Piauí, evidentemente, Valença e Parnaíba. Hein? Estamos nessa jornada. Olha o João Cabral aqui. João Cabral de Melo Neto. Dele até aqui. Mas quem é este arrupiadinho aqui? Não é? Todo mundo conhece. EJA 7, olha o jeito dele aí, né? A gente o conhece mais assim, de uma banda muito famosa, né? Mas ele é um poeta, hein? Um dos jovens poetas da geração, dessa última geração. E tem piauiense no meio desta história? Ora se tem. Dá para ver aí que tem um piauiense muito famoso aí. Aliás, tem 3, mas um é muito famoso. Olha aqui o Torquato Neto. Mas tem mais 2 do Piauí aqui, hein? Mas antes de dizer os outros 2, olha quem está bem aqui. A última vez que nós nos encontramos foi no Rio de Janeiro, na academia, no lançamento de uma obra aqui do Salgado Maranhão. Ferreira Goulart, já foi também, né? Para o outro lado, né? E aí tem o Paulo Leminski aqui, esse
samuraizão aqui, né? Craque no haikai, né? E aí tem aqui o José Paulo Paes e esta senhora muito simpática aqui, Adélia Prado. Olha, é uma pancada, hein? Quem é essa menininha aqui, danadinha aqui? Ana Cristina César, né? Infelizmente ela cometeu um suicídio, né? São os contemporâneos, né? Aí vem do mais antigo, João Cabral, vem vindo, a poesia vem vindo, tem muitos poetas, hein? Mas e os dois piauienses, os outros dois? Eu não citei, não falei absolutamente nada. Dá para saber? Eja 7. Olha o H. Dobal aqui. Olha, juntos muitos anos, e voltou para Piauí os últimos anos da vida, né? Teve o Parkinson, a situação, olha os dedinhos dele aqui, é Parkinson, né? Em 2002 nós fomos para o Rio de Janeiro, e a academia fez uma grande homenagem para ele. E quem está do lado direito aqui neste cantinho aqui, galera? Mário Faustino, um super intelectual. Esse aqui é o bloco da poesia, né? Já passamos pelo bloco da prosa. Cuidado, hein? E então, geração de 45, olha, até os dias atuais. Aí, então vamos conhecer do João Cabral até... Opa, eu não citei o nome do arrupiadinho aqui, todo mundo sabe. É o Arnaldo Antunes, está aí. Que bom, talvez em qualquer salão de livro aqui no ano que vem, acho que ele pode vir para Teresina, né? Para o 21º Salão do Livro do Piauí. Vamos em frente, que beleza. Todos convidados aí, lembrando aqui o contexto histórico, né? Começando com o fim da Segunda Guerra Mundial, a bomba atômica, ai meu Deus. E aí as notícias desses últimos dias são terríveis. Já falaram até em Armagedon, olha que coisa. O ser humano ainda tem instinto animal ainda, né? Fim da era Vargas, aí vem a Guerra Fria e essa situação atual aí com a Rússia, né? O o Juscelino Kubitschek, dos 50 anos em 5. O Brasil deu uma guinada, né? Aí veio a urbanização muito rápida, migração, sindicalismo, o regime militar, abertura política, década de 70, minha geração, né? Fechando a década de 1970, aí vai para a de 80, a nova república, a Constituição de 88. 34 anos de Constituição nova, né? Nós temos 7, nós ainda estamos meio atrapalhados, né? As eleições presidenciais em 89, depois do regime militar, os planos econômicos assim, meio malucos que a gente passou, muita desigualdade social, aí veio aquela loucura do mensalão, petrolão, essa loucura nossa mesmo, do Brasil. E estamos aqui. O último item, olha, pandemia da Covid-19. Esse é o contexto, de 45 até os dias atuais. Voltando para aquelas imagens, de 45, que é o mais velho é ele, né? Até, chegar aqui no Arnaldo Antunes, nos piauienses mais contemporâneos. Tiago E., Demétrios Galvão, né? Muita gente boa, Adriano Lobão. Olha, poetas, o bloco aqui é de poetas, hein? Cuidado, não vá se perder aí, G7. Bom, características e temas, né? Pós Segunda Grande Guerra, uma nova ordem para o mundo, né? Um novo tempo, muita busca, né? Novas linguagens, novas estéticas, né? Em busca, né? De novos rumos para o verso discursivo. Tem muita coisa interessante na poesia. Esse tempo todo nós tivemos, na década de 1950, nós tivemos
concretismo, olha aí. Década de 1960, bem na metade, né? Aí nós tivemos o tropicalismo, olha o Torquato Neto. Né? Então, vai, não vai, a poesia está naquele sentido irrequieto, revolucionário, né? Modificador. Aquilo que os fatos não dizem, a arte diz, a poesia diz. Está aí. Tradição e ruptura, isso é permanente. Crise do moderno. Né? Aí vem a poesia social, engajada, participante, né? Aquele choque do lirismo existencial, político, popular, culto, cotidiano. Isso vai dentro de um caldeirão visual. Os outdoor, por exemplo, né? São heranças do concretismo, a poesia visual. Né? Olha o mestre disso tudo, depois dos irmãos Campos, é Arnaldo Antunes. Inovador, há sempre um senso inovador. E as vanguardas, o concretismo, que já citei, o tropicalismo do nosso teresinense Torquato Neto. Eja 7 é só coisa boa, viu? Então, apresentado esse contexto do bloco dos poetas, a partir de João Cabral de Melo Neto, nossa, até os dias atuais. Brasileiros, piauienses, de um modo geral, né? Tem muita gente produzindo. Então, vamos selecionar, né? Aqueles que a crítica e o público já elegeram, né? Já destacaram, para a gente apresentar para vocês. Olha o João Cabral, novinho aí, né? Academia Brasileira, ele faleceu em 99, nasceu em 1920, foi a óbito em 1999. João Cabral. Uma presença garantida no Enem. Olha aí. Por ser um poeta diferente, né? Aquele tipo, o engenheiro da palavra. Né? Vai pegando aí o perfil, porque ele não é muito de lirismo, não. Ele não é muito chegado nessa coisa de lirismo e tal, nada disso. Ele constrói o poema como o pedreiro constrói o muro, a casa, etc. Razão. Ele é muito racional e muito conciso na linguagem. Esse é um detalhe que a gente não pode perder. Tá bom? Ou seja, aquela exigência do poeta moderno, né, de constantemente estar questionando o próprio ato de escrever. O que é escrever? O que é que o poeta faz? Como é que ele seleciona as palavras? É o jeitão dele, é metalinguagem. Uma das coisas que mais chama atenção no modernismo é isso. E ele é um craque nisso aí. Muito formal, né? Muito semântico, ele trabalha muito com a semântica. E aquele lance do discurso antilírico. Nada de lágrima, coisa nenhuma. Com ele não funciona. É um poeta, assim, muito curioso, de uma linguagem, assim, de alto poder, de concentração, né? Autoconcentrada, né? Na verdade, ele é um poeta de poucas palavras, além de poucas exatas. Olha que coisa, né? É isso. Nada de negócio de confissão sentimental, que papo. Ele tem o maior desprezo por isso, não quer conversa com ele. Então, são as pistas para o João Cabral. Assisti a muitas entrevistas dele, né? Ele sempre nessa linha muito racional. Quer na poesia popular dele, né? Quer na poesia intelectual. Ele tem esses dois blocos, né? Ele se aproxima do popular e tem o lado intelectual da poesia dele. Muito bom. Ele costumava dizer o seguinte: o ato de escrever
é um trabalho de depuração, de seleção. Vamos mostrar poemas nesse sentido. Tá legal? Olha aí, G7. Então, situamos o autor no tempo, no espaço dele, no estilo, no perfil dele. Eu não perca esses detalhes para a gente poder encontrar essas possibilidades de justificativa e de reconhecimento da linguagem dele nos textos. E então, que bom. Bom, ele foi um diplomata, nós tocamos nesse assunto, né? Diplomata de carreira, Espanha. Lá ele teve relações assim, de muitas conversas com os grandes nomes da pintura, né? Da escultura, grandes poetas. Ele era muito bem relacionado, ganhou prêmios importantes, né? Em língua inglesa também, ele ganhou prêmios, né? Famoso. É um poeta elevado. O campo estético dele é bom, é metalinguístico, social, participante. A cabeça dele é o seguinte: a poesia é uma construção. Olha que coisa interessante, né? A poesia é uma construção. Beleza, muito bom. Bom, ele valoriza muito duas classes de palavras: substantivo e o verbo. E ele entra nessa linha do construtivismo. As origens dele, de engenhos, ele observou muito bem essa coisa da racionalidade da máquina, os engenhos. Em 90 ele ganhou o prêmio Camões, é o maior prêmio da língua portuguesa. E ganhou outros prêmios, né? Em universidades americanas. Ele é um poeta muito famoso, muito bem conceituado. Mas o lado popular dele, que as pessoas conhecem mais, né? É Morte e Vida Severina. Tão popular quanto o Alto da Compadecida, do Ariano Suassuna. Né? É nessa linha aí. Que é a linha popular. Né? Mas a linha intelectualizada da obra dele é muito forte. Né? Tá bom? Que legal. Eu trouxe aqui, olha aí, nosso primeiro encontro aqui com um texto fantástico. Catar feijão. Ou seja, ele aproxima, né, da cena popular, doméstica, mas leva o leitor para o lado intelectual. Bom, catar feijão se limita com escrever. Olha, coisa curiosa, né? Catar feijão e escrever, mas o que é isso? Joga-se os grãos na água do alguidar e as palavras na folha do papel. Olha, que comparação, né? Curiosa. E depois, joga-se fora o que boiar, no caso o feijão. Certo, toda palavra boiará no papel. Água congelada, por chumbo, seu verbo. Pois para catar esse feijão, soprar nele, jogar fora o leve e o oco, palha e eco. Que coisa, né? Olha a exigência dele, que ponto não chega. Jogar palavras fora. Palavra que fica levitando como feijão que não serve. Aquela coisa oca. Palha, eco, joga fora. É um processo seletivo, um processo de escolha de super exigência. É ele, João Cabral de Melo Neto. É um texto muito curioso. E ele continua. Não? Olha aí. Ora, nesse catar feijão entra um risco. Um risco. Olha que coisa, né? Diz que entre os grãos pesados, entre um grão qualquer, pedra ou indigesto, um grão imastigável.
de quebrar dente. Certo, não. Quando ao catar palavras, a pedra dá à frase seu grão mais vivo. Obstrui a leitura fluviante flutual. Assula a atenção. Isca com o risco. Genial, né? Ele cria a metáfora do catar feijão com escolher as palavras para poder produzir o texto. Aquela palavra que boia, oca, leve, eco, não sei o quê, não serve. Aquele grão que boiou, não serve. Então ele cria essa metáfora com muito cuidado, né? Bem racional. Né? Não é fácil. João Cabral de Melo Neto, o engenheiro da palavra. A poesia é construção. Nada de confissão. Ele tinha desprezo por isso. Com ele não tem esse negócio. Poesia não é feita de confissão. Lembra do detalhe? Então, aqui eu tenho essa pergunta tipo Enem. Né? Você tem o poema, e aí vamos juntar palavras dele sobre como ele pensa a poesia. Né? Sou um poeta intelectual, uma entrevista dele. Né? Acompanhei isso há muito tempo. Jornais, revistas especializadas. Né? Não sou lírico, ele diz. Né? Aí, galera, não sou lírico. Sou um poeta construtor. Entendido aí? Sou um poeta construtor. Construtivista. E não um poeta espontâneo. Interessante, né? A gente aprende a vida toda que a poesia é espontânea, é confissão, não sei o quê. Com ele, não. Bom, com essa afirmação, João Cabral de Melo Neto, conhecido como engenheiro da palavra, define o ato de sua produção poética. Define o ato. Olha aí, galera. Tomando como referência a leitura do poema Catar Feijão e a afirmação do poeta, infere-se que a essência de sua poética fica bem mais fácil, né? Ou seja, o que é o catar feijão? Você bota o feijão no alguidar, a água, e aí os grãos que boiarem não servem. E aí, produzir o poema é o mesmo processo. E que processo é esse? A resposta é ótima. Né? Ou seja, é seleção. Olha aí. Está bem aqui a resposta. João Cabral, ele é um poeta magnífico nesse sentido. Tem um lado social, popular, e tem um lado intelectual. Estamos mostrando essas duas situações, esses dois perfis da grande poesia de João Cabral de Melo Neto. É magnífico, muito bom. Outra questão. Dá uma olhadinha, galera. Vamos fazer o seguinte, eu vou dar um minutinho para vocês mandarem essa resposta. Pensar a resposta. Não precisa nem mandar. Pensa aí a resposta para ver se dá certo, tá bom? O diretor me dê um minutinho.
Está aqui a metáfora. Catar feijão se limita com escrever. Olha aí. E a afirmação da questão anterior, que é a questão da escolha, né? O poeta investe na forma, ou seja, ele chama atenção para a forma do texto, a construção, construindo poemas palavra por palavra, evitando aquela coisa de confissão, de lirismo, né? Como um operário, olha, que coisa, né? Constrói uma parede, tijolo por tijolo. Bom, com isso, o eu poético, ou o eu lírico, se quiser, né? Postula, então é preciso o aluno completar, o candidato aí da prova Enem, né? Completar esse pensamento. São questões que a gente vai construindo no perfil das questões Enem. Né? E aí, como ele é desprovido dessa coisa de lirismo, né? De confissão, né? Então você já entende que com ele a coisa é muito direta. Não tem artifício. É exatamente a letra B. O estilo seco, enxuto, despojado de artifícios. É isso aí. É o que chama mais atenção no João Cabral, essa maneira de construir o texto, o poema. Né? A poesia é um processo de construção na cabeça dele. Então, ele evita artificialismo, evita confissão, evita lirismo e tal. Com ele, é tijolo com tijolo. E vai montando, construindo o texto. Que legal, né? Que bom. Tem mais coisa aí, hein? Vamos ver um lado, aquele lado mais conhecido dele, está aqui. Morte e Vida, Severina. Engraçado, né? O título, a palavra Severina, né? Severo, Severina, ela tem a relação direta com vida, uma relação muito direta com morte. A morte é severa no Nordeste, assim como a vida. Eu acredito que vocês aí, a galera G7, deva ter visto a adaptação que foi feita para a TV. Isso foi na década de 1980, né? Muitos atores que trabalharam nessa adaptação e a musicado por Chico Buarque, né? Muito, um trabalho super. Recomendo você puxar isso aí e assistir a esse material. Né? É algo extraordinário, perfeito. É teatro. A maneira de Gil Vicente, a maneira do Alto da Compadecida também, não é? Só que é em versos, redondilhos. Né? Você vê aqui, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. São versos de 7 sílabas. É para ser cantado mesmo. Declamado, né? A maneira de Gil Vicente. Então aqui você tem de tudo. O meu nome é Severino, não tem outro de pia. Como há muitos severinos que é santo de Romaria, daí então de me chamar Severino de Maria. Como há muitos severinos com mãe chamada Maria, fiquei sendo da Maria, do finado Zacarias. Mas isso ainda diz pouco. Há muitos na freguesia. Você vê um nordestino que tem dificuldade de se identificar, porque todo mundo no Nordeste é dessa maneira, né? Severino. Ele tenta se identificar para o leitor. É um texto super curioso, né? Esse Morte e Vida Severina. Porque o autor genialmente constrói uma peça de teatro à maneira de Gil Vicente. É um alto. O subtítulo é Alto de Natal Pernambucano.
Gostaria muito que a EJA 7, os alunos EJA 7, passar um dever de casa para vocês. Olha que coisa interessante, dever de casa, não é? Nosso intérprete de Libras aí, para passar esse dever de casa também para a galera, né? Veja como é interessante. Você puxar isso no seu celular e assista a Morte e Vida Severina. Você vai ficar encantado com esse sofrimento, né? Essa vida severa, essa morte severa. Do nordestino, coitado, né? Que é prensado pela seca, pelo latifúndio, pela violência. Sai do alto sertão, vai procurar vida na cidade grande. Né? Lá ele encontra a mesma situação do interiorzão do sertão. Desqualificado, que é o quê? Vai para Palafita. E o cenário é Recife. Sai do alto sertão e vai para Recife. Esse Severino retirante aqui. A dificuldade é grande, hein? Vamos ver, continuar aqui o texto. Por causa de um coronel que se chamou Zacarias e que foi o mais antigo senhor desta Sesmaria. Como então dizer quem fala, ora, vossas senhorias? Vejam, é o Severino da Maria do Zacarias, lá da Serra da Costela, limites da Paraíba. Mas isso ainda diz pouco. Se ao menos mais 5 havia com o nome de Severino, filho de tantas Marias, mulheres de outros tantos já finados Zacarias, vivendo na mesma serra, magra e ossuda, em que eu vivia. Somos muito severinos, iguais em tudo na vida, na mesma cabeça grande que a custa que se equilibra, no mesmo ventre crescido sobre as mesmas pernas finas, iguais também porque o sangue que usamos tem pouca tinta. Olha, EJA 7 é um texto magnífico. Assistam a esse material, essa adaptação que foi feita para cinema, televisão. Vale a pena. O professor está indicando para você assistir. E aí você tem as imagens. Né? O personagem Severino tem a maior dificuldade para se apresentar para o leitor e para o telespectador, no caso. E ele fica sendo o Severino que em vossa presença emigra. Ou seja, o Severino retirante. Sai do alto sertão. Terra duríssima para trabalhar. Serra magra, olha aí. E ossuda, que eu vivia. Ele diz, somos muitos severinos, iguais em tudo na vida. Ele vai falar da violência, da seca, latifúndio. Né? É um texto desse campo popular, mas feito com muita competência intelectual. Né? Vale a pena, hein? Vou voltar para vocês observarem, né? Essa intertextualidade com Vidas Secas, do Graciliano Ramos. Né? Então, você tem Vidas Secas, Morte e Vida Severina, e os quadros de Portinari, né? A Menina Morta, né? Retirantes, a situação do Nordeste. Nordeste secular, seca, sol, terras inférteis, questão da água, latifúndio, violência. Os retirantes. Olha como é curioso. Você vê o Travessão bem aqui, ó, no monólogo dele. O meu nome é Severino. Não tem o outro de pia, ou seja, de batismo. Como há muitos severinos que é santo de Romaria, deram então de me chamar Severino de Maria. Mas como há muitos severinos com mãe chamada Maria, fiquei sendo da Maria, do finado de Zacarias. Mas isso ainda diz pouco. Há muitos na freguesia. Você tem muitos por aqui com esse nome. Fica difícil para me identificar para você, não é? Por causa de um coronel que se chamou Zacarias,
que foi o mais antigo, o senhor desta sesmaria. Como então dizer quem fala, ora a vossas senhorias, né, que são os leitores, evidentemente. Vejamos, é o Severino da Maria do Zacarias, lá da Serra da Costela, limites da Paraíba. Você vê o Alto Sertão, né? Terras ruins, secas. Ainda tem o coronel, o latifundiário lá, questão da violência. Ele se manda. Por onde ele vai passando, ele vai encontrando violência e morte. Até chegar em Recife. Chega desesperado. Ele ouve a conversa, ele está cansado, né? Se escora num muro. E aí o muro do cemitério, pode. Dois coveiros ficam falando, olha, esses caras que vêm do Alto Sertão, vêm tudo para morrer aqui. E ele ouvindo. E vai parar onde? Na Palafita, numa favela horrível. Olha, eu recomendo a minha turma EJA 7, né? Uma turma bem, já de bom nível. É um texto muito fácil, de fácil acesso. Vai encontrar uma adaptação magnífica. Grandes atores, um cenário muito bom. E música do Chico Buarque, vale a pena. Recomendo vocês com esse trabalho. Tem um momento lindíssimo, né, que mataram lá um Severino, né? Ele estava atrapalhando lá o latifúndio, né? Violência nele. E aí vem aquele canto muito interessante. Essa terra em que estáis com palmos medida, é a conta maior que tiraste em vida. É de bom tamanho. É a terra que te cabe deste latifúndio, ele diz lá. Convém vocês assistirem a isso. Tem mais, hein? Olha aí. Se somos severinos, iguais em tudo na vida, morremos de morte igual, mesmo a morte severina. Aí eu dei um corte aqui, porque é longo, né, o texto. É a primeira parte, que é a apresentação do Severino para o leitor, né? Mas para que me conheçam melhor, vossas senhorias, melhor possam seguir a história de minha vida, passo a ser o Severino, que em vossa presença emigra. Bonito. Aí o João Cabral, numa caricatura, numa charge muito interessante, muito bom. Esse pernambucano, esse nordestino de alto nível, um poeta incrível. É nem nele, né? Olha, galera, vamos lá, hein? Olha aí a questão aí para a gente. Eu trouxe duas questões sobre o Severino, né? Qual a grande dificuldade que o Severino encontra? Olha aí, né? Ao apresentar-se para o leitor, qual é a dificuldade desse Severino? Você viu a dificuldade, não é? Vamos lá. Ele conseguir se apresentar para o leitor. A letra A não tem mais, na hora que fala a leitura, já é a letra A. Estabelecer uma identidade, né, própria, individual, porque todo mundo é severino no Nordeste. Pois sua condição é a mesma de tantos outros do Nordeste. A galera aí, já sério, é uma coisa curiosa, né? Fui estudar em Recife. E eu tive um professor, um alemão, né? Karl Ambuster, o nome dele. Pois ele morando em Recife, professor da universidade, que negócio todo. Nasceu um filho dele. Imagine qual foi o nome que ele botou no filho. Severino. Aí um aluno pergunta, mas professor, você botou o nome Severino no seu filho? Mas por que um nome tão popular? Ele disse, é a sonoridade, Severino. Pronto, tá aí. Olha aí, duro, forte, firme, né? É exatamente o sentido de morte e vida severina. E tem outra questão aí, hein?
Que beleza! E aí, galera? Né? No poema Morte e Vida Severina, que é para a gente encerrar, né? Podem se reconhecer as seguintes características da poesia de João Cabral de Melo Neto. Nós comentamos muito, né? E agora chegou o momento. Você sabe que a cabecinha dele é a poesia em construção. E o alguidar, se boiar o feijão, joga fora. Palavra oca, não sei o que, joga fora. Então, fica bem mais simples, né, para a gente responder, né? Então, Morte e Vida Severina, você tem no poema dele muitos personagens, por onde ele vai passando, vai encontrando muita dificuldade, né? Personagem da seca, prontinho, olha a letra D, né? E linguagem, só podia. Linguagem disciplinada. É o João Cabral. A poesia é construção, ele diz. É razão. Monta o poema como monta o muro, tijolo por tijolo, palavra por palavra. Num processo severo de escolha. Prazer muito grande, G7, apresentar para vocês João Cabral de Melo Neto. E vamos indo nessa jornada e vamos chegar naqueles 3 piauienses famosos. E outros grandes poetas também. EJA 7, até o nosso próximo encontro. Tchau, boa noite.